Boa noite, Richard. Tudo bom? Ei, beleza? Tranquilo. Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos para a gente ver se entra mais gente, tá? Beleza. Pelo menos o Paulo, que assistiu a primeira aula, ele não teve ontem, aí eu fiquei um pouco preocupado. Vamos ver se ele entra aí. Não, beleza, então. Tranquilo. Foi tranquilo de fazer atividade, cara? O que você achou? Mas teve uma questão lá na correspondia, depois que eu mandei, que eu vi que eu respondi o trem errado. Acontece, né? Correção agora a gente vai corrigir mais detalhado. Nossa aula hoje vai ser dividida em duas etapas, Richard. A primeira etapa a gente vai estar corrigindo essa atividade, né? Reforçando o que a gente viu ontem, tá? Vai ser uma correção assim que a gente vai pegar, digamos que bem pesado nas respostas, ver algumas coisas a mais, né? Para encerrar essa parte inicial. E a segunda parte eu vou passar um vídeo sobre processadores, para vocês terem uma noção um pouco melhor de como que foi a evolução dos processadores, como que chegou até a qualidade atual, né? Como você viu na aula de ontem os processadores evoluiu muito. Hoje você tem processador com velocidades imensas, né, com uma grande quantidade de núcleo de trabalho. E após esse vídeo eu vou passar mais uma atividade, tá? Mais uma atividade para a gente estar encerrando a parte de introdução. Vai ser uma atividade mais prática essa, tá? Beleza. Aguenta aí só 2 minutinhos então, para a gente ver se o Paulo entra, ou se entra mais alguém, a gente já manda brasa. Bom, Richard, eu vou deduzir que somos só nós dois na aula. Vamos iniciar então e mandar ver. Você está Beleza, usando então. aí a internet é 3G ou Wi-Fi, hein? Tô no Wi-Fi. Ah, tá. Não, beleza então. O 3G eu acho que consome pra caramba, viu? Quando a gente utiliza aqui esse software. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você para a gente fazer a atividade. Beleza, então foi uma atividade focada no que a gente viu na última aula, né? Você pode ver que não tem Certo. nenhuma questão que foi de pesquisa, era tudo coisa que a gente já tinha visto, né? Não teve que buscar nenhuma Isso. nova informação. Primeira pergunta aí, o que é uma memória RAM e qual é a sua função? O que você respondeu aí? Aí eu tinha colocado que ela permite os acessos dos arquivos, né, armazenados do computador e que era uma memória que ela não armazena os conteúdos permanentes, né? Isso, ela armazena temporariamente o conteúdo, né? Os arquivos que estão nela, os softwares que estão nela. Então, assim, é considerado uma memória de acesso rápido, né? É uma memória que ela fica ali temporariamente, assim que o processador inicia algum software, faz algum processo, como, por exemplo, apresentar um vídeo, apresentar um programa na tela. Quando você digita as letras aqui no notebook ou no computador e aparece na tela para você essas letras, o processador que fez todo esse processo e mandou para a memória. Aí a memória disponibiliza temporariamente isso para uso, para apresentação em tela, né? O que acontece se eu desligar o meu computador, esquecer de salvar, ou se tiver um pico de energia? Aí, no caso, se não ficar salvo no HD, né? Aí vai perder, no caso, os arquivos, né? Justamente, se você não tiver salvo esses arquivos no HD, a tendência é que você perca eles. Você não vai mais ter acesso a esses arquivos enquanto você não fazer ele novamente do zero, né? Aquele que você tinha, você perde, já era.
Por que, por exemplo, um programa, se acontecer do meu notebook, computador desligar, reiniciar sem salvar o arquivo, eu perco o arquivo, eu perco o texto que eu digitei, a formatação do texto, isso já era. Porém, eu consigo acessar novamente esse programa se eu quiser. Por exemplo, fechei o Word, eu vou perder o arquivo de texto, aquilo que eu tinha feito, mas quando eu voltar a ligar o meu computador, eu consigo acessar o Word novamente. Você sabe dizer o porquê? No caso da ativa da memória, Porque o Word está salvo no HD. Todo programa, quando a gente fala, eu tenho tal programa instalado, seja o Word, Internet Explorer ou qualquer outro. Quando eu instalo o programa, ele fica instalado no HD, ele fica salvo no HD. Então, aquele arquivo de texto, eu não tinha salvo ele, então esse eu perdi. Porém, o programa, quando ele foi instalado, ele estava salvo no HD. Então, quando eu inicio novamente, clico lá no íconezinho do programa, ele vai procurar no HD os arquivos necessários para iniciar o software, né? Esse programa e vai estar subindo ele. Tranquilo? Ficou clara essa questão aí? eu entendi. Não, beleza. Então, vamos passar para frente aí. Questão 2, bem tranquila, a gente falou muito sobre isso ontem. Ó. Qual a função de um processador? Qual que é a função dele dentro de um computador? Que eu tinha que falar que ele funciona tipo como a mente do computador, né? Que ele recebe os dados lá. É igual você tinha que falar que recebe os dados em binário, né? Exatamente. Por exemplo, ele recebe os dados em binário e ele vai responder ali no tipo de volume, é onde que gera os programas, né? Exatamente. Você falou algo bem interessante que eu falei ontem, que você pegou bem, a questão dos binários. Eu vou fazer um adicional para você que as outras turmas ainda não tiveram, hein, cara? Eu vou colocar um vídeo aqui sobre números binários, quando eu for passar o outro vídeo, para você entender melhor como que funcionam esses números binários. Para a gente ter uma noção de como que o processador faz essas operações, tranquilo? Certinho. Então, a função do processador, o próprio nome diz, é processar os dados, né? Ele processa todos os dados que entram no seu computador, toda tarefa que você manda executar, ele faz todo o processamento e envia para a memória para aquilo ser executado, para que ele fique executando ele na memória. Então, vai estar apresentando na tela todo o programa, arquivo que você está vendo, você está acessando o seu computador, ele já está na memória. O processador fez toda a parte dele, processou os dados, os arquivos e jogou o resultado para a memória desse processo que ele fez para ser apresentado em vídeo para você. Tá? Qual que é a diferença aí, Richard, de processador com um núcleo, 2, 4 núcleos? Conta aí para mim. Mas no caso que você tinha explicado é na velocidade, né? Que, por exemplo, um que tem dois núcleos de 3.0, né? Aí aumenta a velocidade na hora que vai abrir os programas, algum arquivo. Quando ele é forçado, ele abre os outros núcleos, correto? Aí, Isso. por exemplo, vamos arredondar aqui a conta, um processador de 2 núcleos, ele tem uma frequência de 3.0. Então, quando ele abre mais de um núcleo, abre o segundo núcleo, ele vai conseguir processar até 6.0 GHz de frequência. Ficou claro também para você? Não, certinho. Tem algumas outras particularidades em processador que a gente vai estar vendo também, que não é só a frequência dele que é importante para te dar uma velocidade. Uma das outras características, eu vou até adiantar aqui, que talvez você possa ouvir esse termo em algum lugar, né? Seria a memória cache do processador. O que seria essa memória cache? Essa memória cache é uma memória de acesso ultra rápido. Então, ela é uma memória muito pequena, de 1 mega, 2 megas. Os processadores mais top mesmo, tem 12, no máximo 16 megas de memória cache. Ela é uma memória que aquelas coisas que o processador acredita que tem prioridade, que precisa de ser executado mais rápido, primeiro ele joga para a memória cache para já ser executado. Tá? Essa memória cache ela fica dentro do próprio processador. E depois que já começa a execução a nível de urgência, né, o processador acredita que aquele processo é urgente, começa a execução na memória cache e depois envia para a memória, para adiantar a exibição, a iniciação desse processo. Entendi. Ficou claro para você? Entendi.
A questão dos processos, ontem eu acho que eu mostrei, mas eu vou mostrar novamente aqui, é importante. Quando a gente dá Ctrl Alt Delete e vai no gerenciador de tarefas, deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Tá vendo a telinha aqui, o gerenciador de tarefas? Tô. Tá vendo a abinha aqui, ó, processos. Então, tudo isso aqui está sendo executado no processador, ó, é o processo que está sendo feito lá. Vou te dar alguns exemplos. Tá vendo que o Microsoft Word aqui, ó, o uso de CPU dele está em 0%? Tô. Mas o Word está aberto aqui, por que ele não está gastando nada do processador? Sei não. Tem problema não, a ideia é essa mesmo, eu puxando a língua, eu sei, eu não sei, quando não sabe a gente dá uma informação, é isso mesmo, tá? Não precisa te preocupar de não saber não. É porque ele já está na memória. Simplesmente porque ele já está na memória. O processador já executou a iniciação dele e lançou na memória. A partir do momento que ele está na memória, a não ser que precise de alterar alguma coisa nesse programa que já está em funcionamento, ele não vai estar gastando nada. Tá vendo? Aqui ele não gasta nada. Em algum momento vai aparecer aqui 1%, 0,8%, é porque algum detalhezinho para manter funcionando ele teve que alterar. Olha aqui, mudou um pouquinho, agora voltou ao normal. Já esse programa aqui, que é o Zoom Meetings, que estamos utilizando agora, ele está utilizando memória, né? Porque ele já está em funcionamento, mas ele está utilizando constantemente o processador. Você sabe dizer o porquê? É porque está em aberto e ele não é salvo no seu notebook. Na realidade, ele está salvo no notebook, ele está instalado. Mas é porque ele é um programa que a gente considera que ele, o tempo todo ele está mudando. Por que o tempo todo está mudando? Olha aqui eu mexendo aqui, ó. Isso aqui é um processo. É um processo que está sendo executado para gerar imagem. O áudio que eu estou falando é um processo que está sendo executado para gerar imagem. Entendeu? Entendi. Então, isso primeiro é feito no processador e depois vem para a memória. Que, ó, ele está executando no processador, mas já tem coisas que estão na memória. Aqui, ó. O que é esse que já está na memória? É o menuzinho dele que está ali em cima, que esse menu não vai mudar a cor, não vai mudar nada. Coisas que são consideradas estáticas no programa, que não mudam durante o uso dele, entendeu? Entendi. O nosso Word aqui, ó, como a gente falou, ó, 0% de processador, mas a memória dele aqui, que está consumindo, 46,7 fixo, tá vendo? Tô. Então, o tempo todo ele fica salvo na memória. Se eu começar a mexer, pode alterar a memória que ele está utilizando e, com certeza, vai alterar o processamento dele, porque aí eu vou estar mudando alguma coisa, seja uma letra que eu digitei. Ficou claro para você isso? Bem tranquilo? Não entendi. Outra prova aqui, ó, o PowerPoint, que é o de slide, eu já deixei aberto aqui para depois mostrar o slide para você, quando a gente for iniciar. Também aqui, ó, 0% de processamento, porque não está mudando nada, nada está sendo processado, tá? Já está pronto, né, o processo, mas na memória está lá, ó, ele está ocupando memória, porque eu não salvei o arquivo ainda e o programa está em execução. Só do programa estar em execução ele já vai consumir alguma coisa da memória. Belezinha? Aqui são programas que consomem bem pouco, você está vendo? Todos esses são programas que consomem quase nada, né? Até diante da atividade que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou abrir um outro programa que eu tenho aqui para você ver o tanto que o consumo de memória aumenta, que é o Adobe Premiere. Esse Adobe Premiere ele é utilizado para execução e edição de vídeos, tá? Execução e edição mais para edição mesmo. Tem como executar vídeo dentro dele, mas muito pouco. Eu abri lá o fundo, não sei se deu para você ver que eu abri ele, mas olha aqui, ó, já apareceu na telinha aqui que teve algum uso de processador, agora ele já iniciou, então não está usando mais processador, e olha a quantidade de memória que ele está utilizando, 321 megas, tá vendo? Isso porque eu nem abri nada nele. Eu vou mandar abrir aqui um novo projeto, só para a gente ver aqui, quando eu falo que vou começar algum projeto, que altera o uso da memória. Está disponível ainda para você ver aqui? Está vendo a telinha aqui, né? Ali, ó, subiu para 642, tá vendo? O tanto que ele consome. Veja bem, eu só informei nele que eu vou iniciar um novo projeto. Eu nem lancei um vídeo para editar ainda. Eu vou agora... Aumenta quase o dobro, né? Aumenta quase o dobro. Só de eu falar que vou fazer algo, eu iniciei.
É como se eu tivesse abrido o Word um arquivo em branco, sabe? Entendi. Agora eu vou iniciar algo aqui que eu já fiz edição. Aqui, ó, um vídeo da Setembro Motorfest que eu fiz. Vou abrir o projeto aqui. Abri o projeto. Olha aqui para quanto que foi o consumo de memória, Richard. Credo. Só um videozinho que eu abri a mais. Geralmente, quando eu vou editar vídeo, eu abro vários vídeos. Eu vou abrir aqui mais 2 vídeos aqui, só para a gente ter uma noção dessa diferença. Open recente. Curvas em Serra do Salitre. Eu tenho um canal no YouTube sobre moto, então eu tenho bastante material sobre moto, sabe? Eu edito uns videozinhos às vezes. Ó, abri mais 2 projetos, gente. Vamos ver para quanto que subiu. Olha o meu uso de memória, isso. Só do Premiere, 2.3 mil megabytes. Aqui a gente pode dizer que é praticamente 2 gigas de memória. Credo. Aí, todos os processos que eu estou usando, porque tem vários outros processos, né? Mas ele eu já estou utilizando um total de 54% da memória. Um pouco mais da metade. Pouco mais da metade. Você sabe quanto eu tenho de memória? 16 GB. Muita memória, né? Ó, memória. Cadê? 16 GB disponíveis. Em relação ao processamento, eu vou fechar o Premiere aqui de novo. Não vou salvar nada. Sumiu o Premiere, já caiu o uso da memória lá para baixo. Eu vou abrir novamente o Premiere, ele vai aparecer aqui, ó, no lugar do zoom. O zoom vai cair para baixo, eu vou abrir aqui. Você vai ver o tanto que no início a CPU dele vai estar aparecendo lá 10, 12% que ele consome. Quer ver? Ó? Adobe Premiere informou que ele está abrindo aqui, chegou a 19, 18, 28, 29%, tá vendo? Uhum. Quando ele está abrindo o aplicativo. Depois que o aplicativo está aberto, ó, abriu, carregou tudo que precisava e jogou para a memória. Caiu para 0 o uso da CPU. No caso é o do processador, né? Justamente. Caiu para 0. Isso prova o que para a gente? Que realmente só no momento que está executando a tarefa, né, que ele está fazendo os cálculos necessários, que o processador é utilizado por esse software. Por quê? Comecei a abrir, então está fazendo cálculos para abrir e lançar para a memória o programa, né? Acabei de fazer todos os cálculos, o programa está pronto para iniciar. O jogo para a memória, o processador já não tem mais nada a ver com isso. Belezinha? Super claro. Beleza. A questão de processador, a questão de memória, quando que cada um é utilizado. Acho que ficou legal dessa forma, né? Não entendi, beleza. Mais claro do que ontem, creio, né? Não, com certeza. Tranquilo. Então, matamos a questão 1, já respondemos a 2. Vamos para a 3 agora. Cite 3 exemplos de peças, hardware, né? Peça e hardware é a mesma coisa, que não são fundamentais para o funcionamento do computador. Ou seja, o computador pode funcionar sem ela. Quais peças você citou aí? O que eu tinha colocado era o leitor de DVD, né? Correto. A placa de rede. Correto. E no caso eu tinha colocado o mouse, né? Mas no caso ele não é uma peça, que ele é um periférico, né? Isso, o mouse é considerado um periférico. Mas poderia ter colocado que eu consideraria também. Eu acho muito tênue essa linha que separa o periférico de peça. No caso também podia ser uma fonte também, né? Não. A fonte Não? o computador precisa para funcionar. A fonte o computador precisa porque quem que vai enviar energia para as peças? Ah, é, né? Sem energia não tem como, entendeu? Uhum. A fonte ela pega a energia que vem da tomada, transforma em energia a tensão que vem variando, Contínua, né? Uma tensão contínua e envia para as peças somente o necessário para o uso de cada peça. Então, não tem como funcionar sem a fonte. Sem o mouse é possível, apesar que a gente não vai conseguir mexer aqui no cursor, mas o computador inicia, né? Uhum. Sem o leitor de DVD que você falou, também é possível. Outras peças que a gente poderia citar. Também é possível sem o teclado, é um periférico que é possível iniciar sem, apesar que eu não vou conseguir executar ações, né? Ainda, apesar de ser pouco usado, é raríssimo a gente ver. Leitor de disquetes, já chegou a ver em algum computador? Já. Também é possível executar sem, tá? Tranquilo. O HD, de certa forma, também é possível o computador funcionar sem HD.
Funcionar significa que ele vai iniciar e apresentar alguma coisa. Quando eu não tenho HD, não tem como eu acessar o sistema operacional. Mas o computador vai para uma telinha que se chama tela da BIOS, né? O menu da BIOS. O pessoal fala muito setup. Você já viu essa tela já? Já. Justamente. Então, se deu algum erro, ele não conseguiu buscar o sistema operacional, ele vai jogar direto para essa tela. Então, a gente pode dizer que o computador funciona sem o HD também. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Não, beleza. Ok, então. Agora você vai me explicar 4 aqui, ó. Vamos lá. Explique como funciona a distribuição de energia de um computador. Qual peça, hardware, recebe energia e o que essa peça faz com a energia recebida? Acabei de falar agora, hein? Fazer a fonte, né? Que ela recebe a energia em alternada e transforma ela em contínuo. Exatamente. E distribui para cada peça o necessário para o uso. Então, essa aqui é tranquila. Vamos lá. Cite 3 peças que influenciam no desempenho do computador e 3 peças que não influenciam no desempenho. Justifique. Lembrando que desempenho pode ser considerado a mesma coisa do que velocidade, né? Uhum. Então, fala aí pra gente 3 peças que você acredita que não influencia, que não faz diferença e 3 peças que fazem diferença no desempenho. No caso, as que influenciam seria o que eu pensei que era o HD, né? Sim, influencia no desempenho. O processador, né? Totalmente, não tem como influenciar muito, né? E a memória RAM. Acertou todos os 3. O processador, porque quanto mais veloz, mais rápido vão seus processos. A memória, porque quanto mais memória, mais coisas abertas ao mesmo tempo você vai conseguir manter, né? E qual foi o outro que você citou? HD, Eu coloquei o HD, né? Isso. E o HD, porque quanto maior a rotação desse HD, maior vai ser a velocidade de leitura e de escrita de dados nele. Então, está correto aí o que você falou. Agora me passa 3 que não influenciam no desempenho. No caso, seria o que eu pensei que era o leitor de DVD, né? Correto. Aí que eu tinha que eu acho que eu coloquei foi o mouse de novo, né? Correto também, apesar de ser um periférico, eu considero totalmente. E as caixinhas de som. Também, apesar de ser um periférico, extremamente considerável. Nenhum desses 3 vão estar influenciando em nada no desempenho do seu computador. Vai manter a velocidade normal. Corretíssimo. Vamos lá, agora a 6. Cite erros que podem ser ocasionados por problemas na memória RAM e no processador. No caso, os travamentos no computador, né? A Isso. tela azul. Isso, fica travando. O computador também fica reiniciando sozinho, né? E fazendo aquele barulho lá, né? Que fica pitando, né? Fica dando os bips, com certeza, correto. Acho que seria isso. Principalmente, reinício automático, né? A tela azul, igual você citou. Em alguns momentos, como você falou, ele fica dando alguns bips e não inicia o sistema. Então, assim, todos esses erros, eles são sintomáticos de processador e memória RAM. Quer dizer 100% que é ou processador ou memória RAM? Não, não quer dizer que 100% vai ser isso. Mas quer dizer que a primeira coisa que você vai procurar vai ser na RAM e no processador. Porque a possibilidade de ser nos dois é imensa, tá? Uhum. Então, agora vamos para um casinho que eu coloquei aqui, que é um caso de execução prática. João foi em uma empresa para atender o chamado referente ao computador que estava apresentando alguns defeitos. Ao chegar ao local, ele foi informado que o computador, às vezes, durante o funcionamento, apresentava uma tela azul e reiniciava sozinho. Em alguns momentos, essa tela azul aparecia antes mesmo de iniciar o sistema operacional. Cite quais os possíveis problemas que podem estar causando este erro e quais as possíveis soluções sem retirar o computador do local. Que eu tinha. Quando a tela azul costuma ser a memória RAM, né? Isso. Que eu tinha pensado. Mas no caso, por exemplo, se. Eu até pensei em colocar aqui, mas eu fiquei em dúvida, né? Que se no caso a memória RAM deu problema, se fez o teste e continuou com o mesmo problema, talvez pode ser um erro no processador também, né? Também pode ser um erro no processador. O raciocínio seu está perfeito.
Aí, no caso, seria uma troca da memória para ver se corrigiu o erro. No caso, se não tivesse corrigindo o erro, tinha que fazer mais testes para ver se tá o problema numa trilha, de alguma coisa, ou no processador, né? Raciocínio correto. Mas antes da gente fazer essa troca da memória, o que a gente pode fazer? Que eu falei na aula ontem que memória às vezes dá certo quando você faz isso. A limpeza, né? Fazer uma limpeza na memória. As duas formas mais comuns são utilizando Limpa limpa-contato, contato, né? E e a também borracha. utilizando a borracha. Você passa a borracha, vem com um pincelzinho ali de leve, tirando algum resíduozinho da borracha que pode ter ficado, né? E coloca ela novamente. Uma outra coisa que pode ser feito, em alguns momentos, cara, informática não tem lógica. É bem estranho. Eu já peguei memórias que eram 2 slots, por exemplo, de 2 gigas, estava dando problema, limpei as memórias e nada. Eu simplesmente troquei as memórias de slot e funcionou perfeitamente. Trocou esse lugar. Troquei elas de lugar, inverti elas de posição. Tem alguma lógica nisso? Não, mas se funcionou, o que custa tentar numa próxima ocasião, né? Verdade. Então, assim, alguns macetes em prática que eu vou estar passando para vocês também. No dia a dia, algumas coisas que eu já enfrentei que em casa até engraçado. Esse mesmo, para mim, chega a ser engraçado, porque não faz sentido nenhum. Vamos aí para o 8. Após fazer o que era possível no lugar, João constatou que o problema era na memória do computador e que se fazia necessária a troca por uma similar. O cliente solicitou que ele fizesse a compra para evitar erros. Isso vai acontecer muito, viu? Você vai no cliente, você fala, tem que trocar a memória, ele fala, não, então compra para mim que eu não entendo disso. Ele passa a bola para você. Quais os detalhes em relação à memória ele deve ter atenção ao fazer a compra? No caso, é olhar o formato da memória, né? Que no slot da placa-mãe, né? Isso. Se ela tem a mesma frequência, olhar também quantos gigas que tem a memória dele. Você vai querer uma memória maior, talvez com desempenho também melhor para o computador dele depois, né? Se o Exato, computador correto. aceita essa memória de maior quantidade. E acredito que olhar também a frequência, né? Correto. Da memória. Seu raciocínio está perfeito, sua resposta foi perfeita nesse caso. A única coisa que você pode colocar como um adicional aí, se for possível, nem sempre é tentar comprar a mesma marca de memória. Também é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum isso, mas eu já peguei algumas máquinas que eu tive que trocar a memória, coloquei a memória, não apresentava ela, é como se ela não existisse. Automaticamente eu acreditei que a memória veio com defeito. Fui à loja, expliquei, troquei, voltei. Instalei novamente outro pente, nada de funcionar. Depois de muito mexer, muita troca, muito teste, eu verifiquei que aquela máquina não aceitava a memória daquela marca. Você acredita? É interessante, né? Não faz sentido nenhum. Verdade é essa, não faz sentido nenhum. Pô, uma máquina que não aceita determinada marca de memória, sendo que a memória era DDR2, eram os mesmos 2 GB que a anterior tinha, a mesma frequência, né? Mas, quando for possível, compra até da mesma marca que você evita aí, se digamos esse um caso, 1 milhão, sabe? Certo. Beleza, então. Ficou com alguma dúvida nessa atividade, Richard? Está tudo bem claro para você? Não, tudo certinho. Tudo certinho, né? Vou fazer o seguinte, Richard. Ah, Vou estar encerrando essa aula aqui agora para não ficar com o vídeo aberto, não estar gastando banda da sua internet, né? Que eu não sei por aí, mas aqui a internet tem variado demais, às vezes está boa, às vezes está ruim. Vou encerrar e vou lançar no grupo lá agora 2 videozinhos, tá? Um certo. vídeo falando sobre a evolução dos processadores, que é o que eu falei, e vou lançar lá também um vídeo sobre números binários, para você ter uma noção de como funciona. Certo. Esses 2 vídeos juntos, eles têm uma duração próxima de 25 minutos. Tá? Agora são 7h30. Então, eu vou colocar aqui que 8 horas eu vou estar iniciando a próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre esses vídeos e dar sequência na aula, ok? Não, certinho então. Nesse tempo todo eu estou online aqui disponível no grupo, pode me chamar no privado se quiser, estou à disposição, beleza? Só estou Não, fechando beleza para a então. questão de banda de internet não ficar consumindo de maneira excessiva à toa. Não, beleza então. Então, aguarda um minutinho que já mando o link no grupo. Não, certinho então. Valeu.